números, quantos auditores fiscais do trabalho a gente tem para fiscalizar as empresas antes do acidente de trabalho acontecer. E quantos juízes a gente tem para condenar a empresa a indenizar o dano que já aconteceu? Está errado. Percebe qual é a dotação orçamentária do seu trabalho como um todo e qual é a da fiscalização do trabalho. Então, assim, não estou criticando o seu trabalho, longe disso, né? Eu tenho uma maior admiração e apreço pelo seu trabalho, pelos juízes de modo geral, por esses dois em particular. Eu já fiz uma menção expressa no início da minha exposição, mas, assim, a minha crítica é o modelo. Tá? A gente valoriza muito mais uma tutela, quem vai cuidar da repressão, da indenização, do que quem poderia evitar o dano de acontecer através de fiscalização e de um movimento preventivo. Passo, então, para a observação da professora Priscila, né, muito interessante também, puxando a sardinha para o lado da previdência social, do direito previdenciário, é lógico, o dano essencial, como todo dano que tem alguma implicação, com todo dano ligado à responsabilidade civil, digamos assim, ele gera um dano também para toda a coletividade, isso é indiscutível. Tá? Inclusive, tem aquela discussão eterna em relação ao discurso, os manuais de direito do trabalho usam muito aquela expressão, ao falar dos limites da jornada, na importância de você ter limite na jornada, até para gerar outros empregos, para que não fique uma pessoa com excesso de emprego se matando de trabalhar, e um outro desempregado, porque tem aquele lá com 2, 3, 4 vínculos empregatícios. Mas, em relação especificamente ao aumento da data dos benefícios benefícios previdenciários, relacionada com a questão do auxílio-doença, exato, de 15 dias para 30 dias o prazo pago pelo empregador, eu vou fazer uma observação aqui muito particular até. Acreditem ou não, esse que parece ser... Bom, a medida foi criada para tentar desafogar o governo, isso é inegável, mas entre os que mais festejaram essa medida estão os empregadores. Parece um absurdo, né? Matemático. Eles vão pagar mais 15 dias agora. Bom, mas estão festejando por quê? Existe a possibilidade, nesses mais 15 dias, isso não virar um acidente de trabalho e não ter a estabilidade dos 12 meses. Então, eu prefiro pagar mais 15 dias, o sujeito se recuperar, não se afastar, não receber o benefício previdenciário e jamais passar a ter estabilidade, do que, após 15 dias, no 16º dia, ele ser afastado, no caso, se for um acidente de trabalho, ele passar, entre outras coisas, ter a estabilidade. Então, assim, fazendo uma observação pessoal, eu vi com muita antipatia, e acho que todos nós, as medidas provisórias que mexeram, sobretudo porque num cenário, e essa é uma ideia que eu defendo há muito tempo, eu acho que tem alguns discursos no direito do trabalho, tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado do empregador quanto do lado do empregado, que a gente precisa filtrar e analisar sobre uma questão. Sobre o ponto de vista do empregador, tem sempre aquele discurso do vamos diminuir os custos do trabalho porque vai gerar mais contratação e mais emprego. É uma grandíssima mentira, né? Se eu diminuo os custos do trabalho, eu não tenho nenhuma garantia de que o empregador vai investir essa redução em contratar mais alguém. Se eu diminuir os custos da relação de emprego, a única certeza que eu tenho é que o lucro do empregador vai aumentar. Se ele vai reinvestir esse lucro que aumentou, e em que medida ele vai reinvestir, eu não tenho como controlar, não sei. E é um risco muito grande provocar essa redução. Agora, o outro lado da questão, e assim, ainda sobre esse aspecto, desculpe, só para complementar, tem uma outra questão que eu acho que aí está relacionado, sim, com o lado nocivo da medida provisória mencionada aqui, que é o fato, para mim, que sempre que se fala em desregulamentação, do ponto de vista do discurso empresarial, a minha reflexão é, alguns empresários estão dando um tiro no próprio pé, porque o que gira a economia é o consumo. A maior gama de consumidores são os trabalhadores assalariados ainda.
Se você diminui o poder de compra dos trabalhadores assalariados, você vai diminuir o consumo. Se você diminuir o consumo, você vai diminuir a produção. Então, assim, essa redução de custo que muitos empregadores desejam, sustentam e defendem, faz sentido numa visão microeconômica, analisando nas finanças daquela empresa. Numa visão macroeconômica, normalmente é um grande desastre, porque no final das contas o que você vai ter efetivamente, quando você tem esse tipo de redução, é uma redução no consumo. E quando você tem uma medida de ajuste fiscal, que diminui, por exemplo, o seguro-desemprego e tira da capacidade de consumo um número significativo, nesse caso de desempregados, né, mas de ex-empregados, ou dificulta o acesso a esse benefício, você está, obviamente, influindo e afetando o consumo. Isso é muito ruim no momento de crise. Tá? Momentos de crise não são, obviamente, para você reduzir o dinheiro em circulação para o consumo. Então, assim, eu vejo com muito maus olhos a questão das medidas provisórias. Em relação ao professor Gilberto, eu queria dizer que o sentimento é recíproco, eu compartilho do mesmo sentimento, é um amigo muito querido, é um desses irmãos que a gente construiu na jornada, além de eu ter uma admiração muito grande pela sua produção, pelo seu trabalho, pelas suas aulas, é um amigo tão querido que, inclusive, quando eu fui apresentar minha tese de doutorado, foi ele quem revisou, né, até isso eu devo a ele. Foi ele, uma das pessoas que eu pedi para que lesse e apontasse algumas observações. Agora, em relação aos elogios dele, estão todos sob suspeita, né? Uma relação muito próxima. Eu agradeço, fico lisonjeado, mas são suspeitos. Em relação à questão da vida ligada fortemente ao ambiente digital, invasão do campo de vida privada, o desenvolvimento dos campos do teletrabalho e a desumanização, eu vou fazer uma observação, de novo, bem geral, e aqui invocando alguns exemplos que bem conhecem o professor Davi, a professora Erotilde, o professor Paulo Eduardo, que falará logo na sequência. A gente vive um movimento de desumanização que vai por diversos campos. Eu me recordo, eu tive alguns, da minha experiência como bancário, eu passei por algumas situações que me marcaram muito, por isso que eu tenho tanto orgulho dessa minha experiência de vida e tenho até, não vou dizer que eu tenho saudade, mas eu me envaidece ter sido empregado de banco, ter trabalhado nesse setor econômico e me deixou lições e me ajudou a amadurecer de uma forma incrível. Eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil com 18 anos, saí quando eu tinha 21. Trabalhei 3 anos durante a graduação e tiveram dois temas que me marcaram muito, eu vou citar só um deles aqui para não me alongar no tempo. Uma vez eu saí para almoçar com um funcionário exemplar da agência chamado Bismarck. Ele tinha ocupava uma função de gerência média que era muito próxima a uma que eu cheguei a ocupar, foi o máximo de progressão que eu consegui. E era um sujeito fundamental na agência, ele era o cara que conhecia todos os comandos do banco. O banco tinha um manual eletrônico chamado LIC, que tinha as orientações para você dar todos os comandos para lançar empréstimos, discutir, deduzir isso, aquilo, etc. E tal. E ele conhecia todos. O Bismarck era o cara que todos nós ligávamos na hora que precisávamos de socorro. Mas ele não acendia. Nesses 3 anos eu me vi progredir muito mais, que eu trabalhei no banco, do que ele, que na minha visão era quem deveria comandar o banco pela sua importância. E uma vez em que nós saímos para almoçar, eu comentei com ele se isso não o frustrava, saber que ele é tão importante e tal, e sempre que havia aquelas concorrências para novas vagas, ele não ser o escolhido. E ele me deu uma resposta que cada vez mais acho inteligente e que tem muita proximidade com tudo isso que nós conversamos. Ele disse o seguinte, ele falou, Jorge, o grande problema do banco é que ele vê todos empregados e clientes como números. E esse é o grande problema, muitas vezes, que a tecnologia nos traz. A gente vive uma sociedade em que cada vez mais todo problema se transforma em número. Isso se vê, por exemplo, na magistratura, com as metas do judiciário, né? Meta 1, meta 2, etc. e tal, elas acabam caindo exatamente nessa questão que eu vejo, tem um lado positivo. Para o mau juiz, né, se vocês me permitirem usar essa expressão, né, para o juiz improdutivo, digamos assim, talvez por ser pouco vocacionado, acaba o obrigando a
julgar, às vezes mal, mas julgar, e dar algum resultado, liberar o processo dali, e quem sabe o tribunal lá na frente reformar. Mas para o bom juiz isso é péssimo. Como também não vejo com muitos bons olhos a tal da ordem cronológica do processo que o novo Código do Processo Civil traz. Para o bom juiz, isso é muito ruim. De repente, ele está premido por uma necessidade de apresentar números e acaba tratando, por essa pressão mesmo que há, acaba tratando como o mesmo número o processo que é uma ação coletiva que envolve proteção ao meio ambiente de trabalho, com o processo de menor, sem querer desmerecer qualquer que seja, mas o processo, talvez, de uma diferença de pagamento de alguém que trabalhou 2 meses e está querendo discutir a diferença nas verbas decisórias. Ele precisaria de mais tempo para discutir, mas tudo virou número. O número é igual, então, assim, acaba caindo na mesma questão. Eu agora... Por que eu me perdi agora? Eu respondi sua pergunta, já? Respondi sua pergunta. Então, faltam as dos alunos agora. Que são as mais importantes. Com todo respeito Posso complementar com mais duas que chegaram aqui rapidinho? Por favor. Que aí seja, para a gente ir para o intervalo, é rapidinho. Chegaram duas aqui de um aluno só, o Fábio, do 4º ano noturno, que está lá no auditório Isuela. Ele pergunta, além dos danos existenciais elencados, padece incluir danos decorrentes em virtude do empregado vir a ter problemas de saúde, como gastrite, úlcera, problema cardíaco, ou até mesmo recorrer às drogas? Tá. E nas grandes empresas com estrutura hierarquizada, a pressão sobre o empregado mensalista acaba sendo a pressão que vem das camadas superiores. Presidente, diretor, gerente e tal. Para o seu lado mensalista ou até horista, ele é mais frágil. Como lidar com isso? Desculpa, a última pergunta só eu perdi uma parte dela. Nas grandes empresas, né, com estrutura hierarquizada, a pressão sobre o empregado mensalista ela vem de uma pressão de camadas, né, vem de cima, vem presidente, diretor, gerente, supervisor, chega nele, até no horista, e eles são mais frágeis. Como lidar com isso? Deixa eu começar, então, pela questão do arbitramento. Muito interessante a observação sobre a impossibilidade de distinção entre trabalho manual e intelectual, bom, enfim, é uma previsão nossa, do nosso ordenamento jurídico, a impossibilidade de tratamento desigual, mas é uma previsão que tem que ser vista sempre com muita medida. Você não pode, por exemplo, impor ao empregador que paga o mesmo salário para todos, né, porque não há distinção entre trabalho intelectual e trabalho manual. Você não pode, por exemplo, pedir entrar com uma ação para obrigar, numa agência de publicidade, quem trabalha com a criação, um trabalho eminentemente intelectual, e equiparar o salário, por exemplo, com uma pessoa que trabalha com algum tipo de atividade manual qualquer que seja. Então, assim, não dá para levar a questão ao ponto de justificar, por exemplo, uma equiparação salarial. A questão da impossibilidade de distinção, ela não está, por exemplo, no âmbito da remuneração. Está na questão de você não poder criar mecanismos protetivos só para uma das categorias que não existam para a outra categoria. E em relação ao arbitramento da indenização, que foi, me parece, a pergunta feita efetivamente, o professor Davi falava muito bem aqui da questão da tarifação e do fato de ele levar-se sempre em consideração a gravidade da lesão, a capacidade financeira do agressor. Se a gente for defender que não deve haver indenização diferente entre o empregado do escalão mais baixo e o empregado que tinha um salário mais elevado, a gente também vai ter que partir do pressuposto que não pode haver distinção, de que a capacidade financeira do empregador não deve ser levada em consideração, porque você não pode dar uma indenização maior para um do que para o outro, independente do tipo. Então, assim, o sujeito que trabalha numa multinacional com capacidade financeira gigantesca, onde só há atividade intelectual, ele vai ter que ter a mesma indenização que o funcionário que faz uma função exclusivamente braçal. Então, não me parece que seja esse o caminho, muito embora tenha sido muito interessante a lembrança feita, a falta de distinção. E aqui, em relação aos autos executivos, é uma observação, mas é uma linha que eu pesquiso há algum tempo e que o resultado e as observações que eu tenho feito é muito controversa, mas eu sustento a ideia de aplicação da proteção trabalhista também aos funcionários do escalão mais elevado, partindo de uma premissa de que quase tudo que é muito ruim na relação de emprego também é proporcionalmente pior.
para o empregado do escalão mais baixo, tirando o salário. Tirando o salário, que normalmente são salários generosos. Por exemplo, o que é pior numa relação de emprego na minha leitura? Instabilidade. É você saber que você hoje está empregado e amanhã você pode não estar. Empresa funciona como um time de futebol, né? O time vai muito mal, quem vai dançar em primeiro lugar é o técnico, e não os 30 jogadores. Na empresa, não vão mandar embora todos os empregados e recontratar. Eles vão mandar embora a direção, os gestores e trocar a cúpula. Então, é um emprego muito mais instável do que o dos demais. Mas não só isso. Você tem um outro problema em relação a essa reflexão, a essa estabilidade, que é a recolocação. É muito mais difícil você conseguir recolocação quando você está na cúpula da empresa do que quando você está nos patamares mais baixos. Alguém aqui de vocês já recebeu um currículo, ou por e-mail, o currículo de um colega executivo pedindo para você ajudar com indicação? Vocês já viram algum currículo de executivo na Cato? Só tem duas formas desse pessoal ser contratado, né? Ou vai ser contratado pelo próprio mercado ou por headhunter. Tá? E isso é ruim, inclusive, com relação ao critério do acesso à justiça. Poucos executivos efetivamente procuram o Poder Judiciário. Outros aceitam um acordo oferecido, procuram mediação em arbitragem. Poucos vão, de fato, ao Judiciário para buscar uma reparação. E quando vão, muitas vezes o sentimento é aquele do tipo, o sujeito ganhou 2, 3 milhões de verbas decisórias, ele não tem que ter proteção nenhuma, não tem que estar buscando mais indenização, não sofreu dano nenhum. No melhor estilo, se paga bem, que mal tem, né? E eu discordo muito veementemente dessa tese. Eu acho que, se a gente partir dessa premissa, a gente vai estar monetarizando a relação de emprego com o discurso do paga bem, que mal tem, da mesma forma que quando a gente critica, e critica com toda a razão, a monetarização pela via dos adicionais de insalubridade, adicional de periculosidade, ao invés da exigência da superação do risco, do dano à saúde e do risco de acidente que pode existir. Então, assim, e finalmente, em relação a essa questão da desconexão do trabalho, eu tenho a percepção de que, para mim, quem tem mais dificuldade de desconectar o trabalho sempre é quem está na cúpula da empresa. O executivo é o cara que, se ele tirar férias na hora errada, se ele tirar férias e a empresa for mal, a culpa é dele, que tirou férias na hora errada e escolheu mal o substituto. Então, assim, o cara tem medo de tirar férias. Ele tem medo de não consultar e-mail no final de semana. Tem medo de não olhar na fila do cinema qual a mensagem que chegou, porque pode ser uma notícia emergencial. Mas, enfim, eu vou tentar parar por aqui, até porque, pelo adiantado da hora, só umas duas observações. Uma é do empregado mensalista, enfim, que o horista acaba ficando numa situação mais frágil, e isso é verdade. Tá? Assim, quando você tem uma contratação, algum tipo de contratação variável, seja por hora ou seja por produção, quem se encontra nessa situação tem uma condição muito mais frágil do que quem recebe o salário combinado por mês. Eu imagino até que a observação tenha sido feita a partir da questão lá da indústria sucroalcooleira. Né? E sendo essa a observação, de fato, o salário mensal seria melhor para os empregados. Eles é que não tinham a consciência disso. Tá? Eles é que não tinham a consciência disso. E mesmo com o risco de variação, e mesmo com o risco de morte, como de fato ficou comprovado, eles lutavam efetivamente para a possibilidade de um maior ganho. A questão da pressão por escala, eu vou tomar a liberdade só de discordar em alguns pontos, porque eu acho que pressão e o efeito que ela tem são conceitos muito variáveis, né? Variável de pessoa para pessoa. Tem gente que trabalha normalmente sob pressão muito bem, e tem gente que precisa de paz para conseguir produzir qualquer coisa. E a questão da vinculação disso com o escalão, eu também tenho uma certa discordância. Né? Eu acho que por exemplo, um engano imaginar que quem trabalha na cúpula da empresa não sofre pressão, porque não tem ninguém acima dele. O cara sofre pressão dos números, dos resultados, a pressão natural de quem responde por resultados que não dependem só dele, né? De não conseguir controlar, porque ninguém consegue controlar outra pessoa. A verdade é essa, nem as mães aos filhos, nem os empregadores e superiores aos empregados. Então, enfim,
você está sempre à mercê, e isso é uma forma de pressão também dos resultados de quem está abaixo de você, porque quem vai assumir a responsabilidade, no final das contas, é você. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, se eu entendi bem que consegui responder, mas eu queria agradecer mais uma vez as contribuições que foram ofertadas e, sobretudo, agradecer a oportunidade de reencontrar grandes amigos, de conhecer novos amigos aqui nessa tarde. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito bem. O professor Mauad vai fazer aqui rapidamente a entrega do certificado ao palestrante. Nós vamos para o intervalo. Nós vamos reduzir o intervalo. Ia ser de meia hora, vamos fazer de 15 minutos, porque nós avançamos um pouco na hora. Então, daqui a 15 minutos, a gente retorna com a segunda mesa. Muito obrigado.